Olá, na aula de hoje vamos ver dispositivos lógicos programáveis, parte 2. Este é o sumário da aula de hoje. Bom, só fazendo uma pequena revisão da aula anterior, um PLD simples permite programar apenas duas estruturas, os planos AND e o plano OR. Os flip-flops e realimentações. Possui tipicamente menos de 32 entradas e saídas e possui tipicamente menos de 100 portas lógicas. Começando pelos CPLDs, Complex Programmable Logic Devices, este é composto por múltiplos planos AND e OR. Trata-se de uma extensão do conceito de PAL, contendo múltiplos blocos tipo PAL e contendo múltiplas interligações internas. Podemos observar aqui um pormenor interno de um CPLD. As interligações internas são configuráveis, facilmente se atinge 1000 a 10.000 portas lógicas. Como características diferenciadoras, os CPLDs suportam a função In-System Programming, possuem internamente um circuito JTAG. Para esse efeito, o circuito JTAG é não volátil e retém a programação na falta de energia. Os CPLDs não são muito utilizados quando comparados com os próximos que vamos ver, as FPGA, ou Field Programmable Logic Devices. Uma FPGA é constituída por células lógicas em forma de matriz, possui como características elevada densidade de portas, elevado desempenho, elevado número de entradas e saídas, esquema de interligação flexível. Como vantagens, possui menores custos de prototipagem e menores tempos de projeto. Podemos ver aqui um pormenor interno de uma FPGA, podendo ver-se aqui então uma matriz de células lógicas. Podemos ver aqui assinalados os blocos lógicos configuráveis, CLB, Configurable Logic Blocks. Podemos observar aqui barramentos de interligação, do tipo linhas e colunas. Podemos observar aqui células de entrada e saída, ou IOB, Input Output Blocks. E finalmente observar aqui switch box, ou seja, caixas de ligação para ligar estas linhas com colunas para efetuar os diversos encaminhamentos dentro da FPGA. Podemos observar aqui um exemplo de programação, aqui dentro da switch box. Através de circunferências podemos observar ligações efetuadas e através destes segmentos azul, os segmentos de ligação usados para fazer as ligações dentro da switch box. Já agora, como característica dos blocos lógicos configuráveis, os CLBs, estes possuem linhas específicas para relógio e diferentes dos barramentos de ligação. Uma FPGA possui aquilo a que se chama granularidade, portanto, o grão é a menor unidade configurável, existe a granularidade grande, média e pequena. Uma FPGA com grande granularidade, em uma FPGA com grande
granularidade, um bloco lógico pode ser unidades lógicas e aritméticas, podem ser microprocessadores, podem ser memórias, podem ser núcleos de cálculo de FFT ou outros blocos que executam funções mais complexas e blocos completos. Em uma FPGA com média granularidade, um bloco lógico contém pelo menos duas tabelas lógicas, lookup table, conhecidas como LUT, pelo menos dois flip-flop, sendo que a maioria das FPGAs baseia-se na lógica em LUTs com 4 entradas. Em uma FPGA de pequena granularidade, esta contém grande número de blocos lógicos simples. Esses blocos simples podem ser, por exemplo, funções lógicas de 2 entradas, um multiplexer 4 para 1, e pelo menos um flip-flop. A FPGA aproveita o teorema da expansão de Shannon para implementar o seu funcionamento. Portanto, o teorema da expansão de Shannon explora a universalidade dos multiplexers para implementar funções lógicas. Vamos considerar aqui este exemplo de função f. Vamos desenvolver esta função e exprimi-la em termos de A negado e de A, ficando f igual a negado vezes f1 mais a vezes f2. O f1 é igual a b e o f2 é b negado, c negado mais b vezes c negado. Então, podemos implementar a função f desta forma, usando um multiplexer de 2 entradas. Usamos o sinal A na porta de seleção e se A for igual a 0, o F vai ser igual a F1. E, portanto, se o A for igual a 0, aqui o que temos é o estabelecimento deste percurso, e então a saída é igual a F1. Por outro lado, se A é igual a 1, o F vai ser igual a F2 e, portanto, estabelece-se este percurso e colocamos F2 na saída. Vamos agora ver a implementação completa da função anterior. Para isso vamos ter que a desenvolver para demonstrar aqui o ponto de vista. Portanto, uma vez mais, o nosso F é A negado vezes A negado vezes F1 mais A vezes F2, ou seja, é dada por isto, que aqui está. Agora, o nosso F1 sabemos que é B. Se o quisermos agora exprimir em termos de B e B negado, é aplicar aqui um artifício, multiplicar o 0 pelo B negado e o 1 pelo B. E, portanto, aqui o nosso F1, sendo B a variável de seleção, aqui, portanto, se o B for igual, para B é igual a 0, ok? Temos que colocar 0 na entrada. Para B igual a 1, colocamos 1 na entrada. Agora, aqui em baixo, para F2, uma vez mais, o B é a nossa variável de seleção. Para B igual a 0, a nossa função F2 vale C negado. Aqui. Por outro lado, se o B for igual a 1, a nossa função vale C negado. Aqui. E, portanto, todo este esquema, usando 3 multiplexers 2 para 1, implementa a nossa função F. Vamos só confirmar aqui com um pequeno caso. Para A igual a 1, B igual a 0, C igual a 1. Bom, eu aplico estes valores das variáveis diretamente na função e sei que ela é igual a 0. Vamos ver aqui na nossa estrutura. Bom,
Vamos percorrer da saída para as entradas. Portanto, o A é igual a 1, portanto, temos este percurso estabelecido. Portanto, selecionamos F2. Agora, aqui, B é igual a 0 e selecionamos este percurso. E então colocamos C negado na saída. O C negado é 0 e, portanto, o 0 propaga-se para a saída. E, então, isto confirma portanto, o resultado anterior. Com multiplexers é possível implementar qualquer função lógica combinacional, simplesmente usando uma tabela. É possível implementar outras funções com apenas um multiplexer, o AND, o OR, o NOT e o XOR. Bom, para percebermos melhor o conceito de lookup table, de N entradas, temos que perceber que o conteúdo dessa lookup table depende da programação e implementa qualquer função de N variáveis. Vamos considerar de novo, vamos considerar agora aqui esta função, é a função coincidência. Ela vale 1 quando A e B são iguais e vale 0 nas restantes situações. Portanto, o A e o B são sinais que selecionam aqui os caminhos nos multiplexers. Antes da programação, portanto, as entradas destes dois multiplexers são indefinidas. Depois da programação, temos estes valores, 1, 0, 0, 1. Portanto, se por acaso, por exemplo, para A igual a 0, tenho este, fecho aqui. Para B igual a 1, fecho aqui e, portanto, a minha saída é 0. Bom, isto é verdade porque o A e o B são diferentes, logo a saída teria mesmo de ser igual a 0. Por exemplo, se forem iguais, vamos ver, por exemplo, A igual a 1, B igual a 1, a saída é 1. Portanto, numa FPGA temos vários multiplexers, temos os multiplexers a montante, as suas entradas são programáveis e é assim que é feita a programação de uma FPGA. Bom, vamos ver aqui um pormenor interno de um bloco lógico, de um configurable logic block, ou bloco lógico configurável. Também podemos usar outra terminologia, esta terminologia é muito usada no contexto das FPGAs, que é o LAB, que é o Logic Array of Blocks, ou matriz de blocos lógicos, ou array de blocos lógicos. Estes blocos lógicos contêm pequenas células chamadas elementos lógicos, ou logic elements, também designados por slices. Slices são fatias. Podemos ver aqui um bloco lógico e os respectivos slices. Portanto, cada elemento lógico é uma fatia. Daí essa explicação. Vamos ver mais em detalhe um elemento lógico, ou slice. Ele é constituído por lookup tables de 4 entradas, é constituído por um somador completo de 1 bit, FA designa full adder, soma completa, é constituído por um flip-flop do tipo D, é constituído por circuitos de multiplexagem. Bom, o que é isto, lookup tables de 4 entradas, se nós estamos aqui a ver lookup tables de 3 entradas? Bom, é possível selecionar o modo de operação, o modo normal ou o modo registro. Isso é feito aqui neste multiplexer. Desta forma está selecionado o modo normal.
Portanto, aqui as variáveis A, B, C vão endereçar as LUTs de 3 entradas. Aqui a variável D, aplicada neste multiplexer, vai desempatar, vai selecionar qual saída de uma daquelas duas tabelas é que vai para a saída do multiplexer e, portanto, para a saída da FPGA. Bom, existe também um modo aritmético. Se aqui neste multiplexer for selecionado o caminho de cima, então as saídas das LUTs de 3 entradas são encaminhadas para o somador completo. É possível, independente do modo, é possível ter saída síncrona. Portanto, a saída tem obrigatoriamente de atravessar um flip-flop. Isto é útil para implementar circuitos sequenciais em que a gente quer implementar estados e transições de estados. Evidentemente é necessário usar um relógio. Temos aqui o relógio dedicado do bloco lógico. Também é possível ter saída assíncrona se estivermos interessados em implementar apenas um circuito combinacional simples e, portanto, conseguimos fazer o bypass do flip-flop. Bom, aqui vemos um pormenor de um elemento lógico de uma FPGA comercial Flex 10K da Altera, podendo identificar-se aqui alguns blocos já conhecidos, uma LUT de 4 entradas, um bloco para fazer soma completa, um flip-flop e finalmente temos aqui um caminho para fazer o bypass do flip-flop, tal como anteriormente. A seleção entre o modo síncrono e assíncrono é feita aqui nestes dois multiplexers de saída. Agora vamos ter um pouco de atenção a estas duas saídas. Aqui temos to Fast Track Interconnect e to Lab Local Interconnect. Aqui este sinal é realimentado internamente para o bloco lógico que contém este elemento lógico, enquanto este sinal vai através de uma ligação de alta velocidade ou alto encaminhamento para fora. Chamemos-lhe uma trilha expresso. Vejamos então, temos aqui o local, portanto aqui a saída, 8 saídas para o bloco lógico local, 8 saídas porque temos 8 elementos lógicos, ok? São então realimentados aqui localmente e também temos aqui 8 saídas para as chamadas, chamemos-lhe assim, trilhas expresso, para outros blocos lógicos dentro da FPGA. Bom, vamos ver aqui um exemplo de uma função e como se pode programar um elemento lógico para implementar essa função. É esta a função. A função, temos aqui a sua tabela de verdade, é uma função de 3 variáveis, portanto, vamos ter aqui 8 linhas. O que se passa é que nós aqui temos duas tabelas de 8 posições, selecionáveis pelas variáveis ABC, restando ainda uma variável D, que não existe na nossa função. Bom, uma forma de resolver o problema é, independente do valor D, as tabelas conterem esta tabela aqui, de verdade. E é isso mesmo que acontece. Portanto, as duas LUTs,
os conteúdos delas são iguais ao conteúdo da tabela de verdade. Portanto, se D for igual a 0, então é selecionada a LUT de cima. Se D for igual a 1, é selecionada a LUT de baixo. Em termos da implementação da função f, aqui neste ponto, e evidentemente na saída, é indiferente. Isto porque é mesmo assim, a FPGA tem, portanto, 4 sinais de entrada e o sinal D aqui não pode ficar no ar. Tem que estar ou a 0 ou a 1. Isto tudo é normalmente, esta programação é feita por um software dedicado para este efeito. Portanto, nós não temos diretamente influência neste processo. Bom, adicionalmente, os barramentos devem permitir simultaneamente encaminhamento completo e elevada densidade de portas lógicas. Podemos ver aqui um pormenor interno nas switchbox. Agora podemos ver um pormenor de um ponto de conexão na switchbox, aqui este pontinho. Podemos ver aqui, portanto, 4 segmentos, não é? Neste ponto. E, portanto, temos aqui esses 4 segmentos. E temos aqui comutadores programáveis. Estes comutadores permitem que se possa implementar todas as ligações possíveis entre estes segmentos. Assim, 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 assim e assim. Bom, e podemos ver agora o pormenor de uma conexão na switchbox. Temos aqui um segmento de ligação do tipo linha e um segmento de ligação do tipo coluna, e vemos aqui a forma como como é feita a ligação na switchbox, através deste comutador que fecha, enquanto que os restantes, este e este, têm que estar obrigatoriamente abertos. O único que pode estar simultaneamente fechado é este aqui, fazendo esta ligação ortogonal. Com isto, despeço-me com amizade e até uma próxima vez.